A última ceia. A última ceia não é apenas um episódio isolado na vida de Jesus de Nazaré. Ela representa um ponto de convergência de toda a história bíblica. A aliança antiga e a nova. A Páscoa judaica e a redenção cristã, o sacrifício ritual e a entrega pessoal do Messias. Tudo o que Jesus ensinou, anunciou e viveu ao longo de seu ministério encontra nessa refeição uma síntese final e profundamente simbólica. Historicamente, a última ceia ocorre em um momento de altíssima tensão política, religiosa e espiritual. Jesus está em Jerusalém, a cidade mais vigiada da Judéia, durante a festa mais importante do calendário judaico. Ele sabe que sua morte é iminente. Os discípulos, ainda confusos, percebem que algo decisivo está prestes a acontecer, mesmo sem compreender plenamente o que isso significa. A ceia, portanto, não é apenas uma despedida, ela é a interpretação antecipada da cruz. Jesus oferece aos seus discípulos uma chave simbólica para compreender sua morte antes mesmo que ela aconteça. No século I, Jerusalém era uma cidade religiosa sob controle político estrangeiro. O Império Romano governava a região por meio de procuradores e governadores, mantendo a ordem com forte presença militar. Durante as grandes festas judaicas como a Páscoa, essa presença era intensificada, pois milhares de peregrinos afluíam à cidade, aumentando o risco de revoltas. A Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Para Roma, uma festa que exaltava a libertação era potencialmente perigosa. Para o povo judeu, era um momento de renovação da esperança messiânica. É nesse ambiente carregado de expectativa e vigilância que Jesus escolhe celebrar sua última refeição com os discípulos. O Templo de Jerusalém era o coração da vida religiosa judaica. Nele se realizavam sacrifícios diários, rituais de purificação e celebrações solenes. Ao mesmo tempo, o templo era também um centro econômico e político, controlado por uma elite sacerdotal alinhada, em certa medida, aos interesses romanos. Jesus já havia confrontado esse sistema ao expulsar os cambistas do templo. Esse gesto, somado aos seus ensinamentos e milagres, intensificou o conflito com as autoridades religiosas. A última ceia acontece poucos dias após esse confronto direto. A Páscoa judaica. Origem e significado: a Páscoa passar celebra o evento fundacional da identidade israelita, a libertação da escravidão no Egito, narrada no livro do Êxodo. Segundo a tradição, Deus poupou os primogênitos israelitas e conduziu o povo à liberdade por meio de Moisés. Essa libertação não era apenas um evento histórico passado, mas uma realidade constantemente atualizada na celebração anual da Páscoa. Cada geração era convidada a se considerar como participante direta do Êxodo. A ceia pascal incluía pão sem fermento, símbolo da pressa da libertação, ervas amargos, lembrando o sofrimento da escravidão, vinho, associado à alegria e à promessa, o cordeiro pascal, sacrificado como sinal de redenção. Esses elementos não eram consumidos de forma casual, mas acompanhados por orações, perguntas e narrativas que transmitiam a memória coletiva do povo. Jesus escolhe exatamente esse contexto para redefinir o significado da refeição. Ao longo dos evangelhos, Jesus menciona repetidamente que sua hora ainda não havia chegado. Essa expressão não se refere apenas ao tempo cronológico, mas ao momento determinado dentro do plano divino. Na última ceia, essa hora finalmente chega. Jesus sabe que será traído, preso e executado. A ceia é celebrada com plena consciência do que está por vir. Nada na última ceia é improvisado. Jesus orienta os discípulos sobre onde preparar a refeição. O local é um cenáculo, um espaço reservado, longe das multidões. A escolha do ambiente revela intenção, intimidade e solenidade. A ceia não é uma fuga da morte iminente, mas um ato deliberado de entrega. Os discípulos, expectativa, incompreensão e tensão. Os discípulos acompanham Jesus há anos. Eles testemunharam milagres, ouviram ensinamentos e viram confrontos com as autoridades. Ainda assim, muitos esperam um Messias político, que libertaria Israel do domínio romano. Durante a ceia, a expectativa, a tensão, a incompreensão. Jesus fala de traição, de sofrimento e de morte. Os discípulos discutem entre si sobre quem é o maior. Esse contraste revela o abismo entre a lógica do reino de Deus
e as expectativas humanas. Ao situar sua última ceia dentro da Páscoa, Jesus não rejeita a tradição judaica. Pelo contrário, ele a reinterpreta. Ele se apresenta como o novo Cordeiro, a nova libertação, a nova aliança. Essa reinterpretação não elimina o passado, mas o cumpre. A história de Israel encontra, na última ceia, um novo centro de significado. A última ceia não pode ser separada da crucificação. O que Jesus faz com o pão e o vinho é uma explicação simbólica do que acontecerá com seu corpo e seu sangue. Antes que os discípulos vejam a cruz, Jesus lhes oferece uma linguagem para interpretá-la. A ceia é, portanto, pedagogia da salvação. A última ceia acontece em um momento histórico preciso, carregado de tensão política, expectativa religiosa e profundidade espiritual. Ela não é apenas o último encontro de Jesus com seus discípulos, mas o ato fundador de uma nova compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Nos próximos capítulos, veremos como Jesus utiliza os elementos da Páscoa para estabelecer uma nova aliança, redefinir o sacrifício e deixar um legado que atravessaria os séculos. A Páscoa judaica e o significado dos elementos da ceia. A Páscoa não era apenas uma festa religiosa no tempo de Jesus. Ela era o centro da identidade histórica e espiritual de Israel. Celebrar a Páscoa significava lembrar, atualizar e reviver a libertação do Egito. A cada ano, o povo judeu reafirmava que não era um povo formado por acaso, mas por um ato decisivo de intervenção divina na história. Diferentemente de uma simples comemoração histórica, a Páscoa judaica era uma memória performativa. Ao celebrar, o povo se entendia como participante do evento original. Nós fomos libertos, né? Não apenas nossos antepassados foram libertos. Essa consciência moldava a fé, a ética e a esperança de Israel. É dentro dessa lógica que Jesus insere sua última ceia. Ele fala a um povo que entende profundamente o poder simbólico de uma refeição ritual. No século I, a refeição pascal já possuía uma estrutura relativamente definida, chamada Seder Ordem. Embora algumas práticas tenham sido sistematizadas mais tarde, os elementos centrais já estavam presentes no tempo de Jesus. A refeição incluía bênçãos iniciais, consumo de vinho em momentos específicos, pão sem fermento, erves amargos, narrativa do Êxodo, cânticos de salmos. Cada gesto tinha significado e era acompanhado de palavras que transmitiam a tradição. O líder da refeição explicava o significado dos símbolos, respondendo às perguntas dos mais jovens. Essa pedagogia ritual assegurava a transmissão da fé entre gerações. Na última ceia, Jesus assume esse papel interpretativo, mas redefine profundamente o conteúdo da explicação. O pão sem fermento, pressa, pureza e nova interpretação. O pão sem fermento lembrava a pressa da saída do Egito. Não houve tempo para o fermento agir. Ele também simbolizava simplicidade, dependência e pureza. Quando Jesus toma o pão e declara que ele representa seu corpo, ocorre uma ruptura interpretativa radical. O pão, que antes simbolizava a libertação do passado, passa a apontar para um sacrifício presente e pessoal. O corpo de Jesus partido torna-se o novo lugar da libertação. Ao associar o pão ao seu corpo, Jesus antecipa sua morte como entrega voluntária, não como acidente histórico. O vinho, promessa, alegria e sangue da aliança durante a Páscoa. O vinho era consumido em vários momentos, associado às promessas de Deus de libertação, redenção e restauração. Jesus identifica o vinho com seu sangue, evocando a antiga aliança selada com sangue no Sinai. Essa associação é chocante e profundamente teológica. O sangue, símbolo de vida torne-se sinal de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Jesus declara que seu sangue é o sangue da nova aliança. Ele se apresenta como mediador de uma relação renovada, não baseada em sacrifícios contínuos, mas em uma entrega definitiva. Curiosamente, os evangelhos não mencionam explicitamente o cordeiro durante a última ceia. Muitos estudiosos veem nisso um silêncio intencional. Jesus assume o lugar simbólico do cordeiro. Ele é o verdadeiro sacrifício que tira o pecado do mundo. Enquanto a Páscoa tradicional celebrava a libertação política e histórica, Jesus amplia o significado para uma libertação mais profunda, do pecado, da morte e da separação de Deus. Essa ampliação não nega a dimensão histórica, mas a transcende. Jesus não apenas fala, ele age. Parte o pão e o distribui. O gesto comunica. Comunhão,
doação, serviço. Esse gesto se tornará central na prática cristã primitiva. Ao compartilhar o pão e o vinho, Jesus forma uma comunidade baseada não em sangue, etnia ou lei, mas em participação em sua vida e missão. A ceia é, portanto, um ato fundador de identidade. A última ceia revela uma tensão criativa entre continuidade e ruptura. Continuidade com a história de Israel. Ruptura com sistemas sacrificialistas e legalistas. Jesus não destrói a tradição. Ele a cumpre e a transforma. Os elementos da ceia não são meros símbolos isolados, mas portadores de uma história profunda, que Jesus ressignifica de forma decisiva. O pão e o vinho tornam-se linguagem viva da entrega, da aliança e da esperança. Na próxima parte, entraremos no coração dramático da última ceia. As palavras de Jesus, a traição, o serviço e o novo mandamento. As palavras de Jesus, corpo, sangue, traição e amor à última ceia, como o discurso final de Jesus nos evangelhos, especialmente em João. A última ceia funciona como o testamento espiritual de Jesus, assim como figuras importantes da história bíblica pronunciavam palavras decisivas antes da morte. Jesus utiliza essa refeição para revelar, explicar e selar tudo aquilo que viveu e ensinou. Essas palavras não são improvisadas. Elas são densas, simbólicas, provocativas e muitas vezes desconcertantes. Jesus fala de entrega, de traição, de serviço e de amor sacrificial. Ao fazê-lo, ele redefine o que significa liderança, fidelidade e comunhão com Deus. Quando Jesus identifica o pão com seu corpo e o vinho com seu sangue, ele utiliza uma linguagem profundamente enraizada na tradição bíblica. Corpo e sangue representam a totalidade da pessoa. Jesus não oferece apenas algo que lhe pertence. Ele oferece a si mesmo. Essas palavras antecipam a cruz e dão sentido a ela. A morte de Jesus não será um acidente político, mas uma entrega consciente e voluntária. A ceia torna-se, assim, uma interpretação antecipada do Calvário. No Antigo Testamento, alianças eram seladas com sangue, simbolizando compromisso vital. No Sinai, Moisés asperge o povo com sangue, selando a aliança entre Deus e Israel. Jesus declara que seu sangue sela uma nova aliança. Diferentemente da antiga, baseada na lei escrita em tábuas, essa nova aliança é inscrita no coração humano. Essa declaração implica perdão definitivo, acesso direto a Deus, transformação interior. O anúncio da traição, dor e verdade no meio da refeição. Jesus anuncia que será traído por um dos presentes. O clima muda drasticamente. A ceia, antes marcada por comunhão, torna-se espaço de revelação dolorosa. Judas não é um estranho. Ele participou da missão, dos milagres e da intimidade com Jesus. Sua traição revela que proximidade externa não garante fidelidade interior. Jesus não força Judas, mas também não ignora sua escolha. O episódio revela a complexidade da liberdade humana e a presença do mal, mesmo em contextos sagrados. No Evangelho de João, a instituição do pão e do vinho é acompanhada pelo gesto do lava-pés. Jesus assume a posição de servo e lava os pés dos discípulos. Esse gesto redefine a autoridade. No reino de Deus, liderar é servir. Amar é abaixar-se. Jesus transforma o serviço humilde em mandamento e modelo. O novo mandamento do amor, Jesus declara: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor, ele não é genérico, mas concreto, sacrificial e ativo. Jesus afirma que o amor será o sinal pelo qual seus seguidores serão reconhecidos. Não milagres, não poder, mas amor vivido. Jesus promete a presença do Espírito, paz em meio à tribulação, comunhão contínua, mas também adverte sobre perseguição, sobre abandono, sobre a necessidade de permanecer nele. Os discípulos oscilam entre confusão, medo e afirmações precipitadas de fidelidade. Pedro promete nunca negar Jesus, mas será confrontado com sua fragilidade. A ceia revela tanto a grandeza do amor de Jesus, quanto a fraqueza humana. Jesus ora pelos discípulos e pelos que ainda crerão. Ele pede unidade, proteção e fidelidade. Essa oração revela o coração pastoral de Jesus e amplia a ceia para além daquele momento histórico. As palavras de Jesus na última ceia são densas de significado. Elas interpretam a cruz, revelam o amor divino, confrontam a traição e estabelecem um novo modo de viver a fé. Na próxima parte,
veremos como os 4 evangelhos narram a última ceia de formas distintas, revelando ênfases teológicas complementares. Os 4 evangelhos não são biografias modernas no sentido estrito, eles são testemunhos teológicos, escritos com objetivos pastorais e comunitários específicos. Cada autor seleciona, organiza e enfatiza aspectos da última ceia, de acordo com a mensagem que deseja comunicar à sua comunidade. As diferenças não indicam contradição, mas riqueza interpretativa. Juntas, as narrativas oferecem uma visão multifacetada do mesmo evento. Mateus enfatiza o cumprimento das Escrituras, a nova aliança, a dimensão comunitária da ceia. Ele destaca o anúncio da traição e a instituição do pão e do vinho, conectando Jesus diretamente à tradição profética de Israel. Marcos apresenta uma narrativa mais breve e direta, sul-focuísta, na entrega de Jesus, na incompreensão dos discípulos, no silêncio e na tensão do momento. A ceia em Marcos prepara o leitor para o abandono e a solidão de Jesus. Lucas acrescenta o tom pastoral, a dimensão de serviço, a esperança futura, até que se cumpra no reino de Deus. Ele enfatiza que a ceia aponta para um banquete escatológico. João não relata diretamente as palavras, isto é, o meu corpo. Em vez disso, ele desloca o foco para o laveipes e o discurso de despedida. Essa ausência não é negação, mas escolha teológica. Para João, a comunhão com Jesus se expressa no serviço mútuo. O gesto substitui a linguagem sacramental explícita por uma ética encarnada. Há debate sobre se a ceia foi uma refeição pascal formal ou uma antecipação da Páscoa. Independentemente da cronologia exata, o significado teológico permanece claro. Jesus se apresenta como o verdadeiro Cordeiro Pascal. Os primeiros cristãos celebravam a ceia como memória viva da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo registra essa prática e enfatiza comunhão, discernimento, responsabilidade ética. As diferentes narrativas convergem em pontos essenciais: entrega voluntária, nova aliança, amor sacrificial, esperança futura. Os 4 evangelhos, juntos, oferecem uma visão completa da última ceia. Cada perspectiva contribui para uma compreensão mais rica e profunda do evento. É última ceia, a cruz e o legado para o cristianismo. A última ceia não pode ser compreendida isoladamente da crucificação. O que Jesus faz à mesa encontra seu cumprimento pleno no Calvário. O pão partido e o vinho derramado não são metáforas abstratas, mas antecipações concretas do sacrifício que se seguirá poucas horas depois. A ceia é a chave hermenêutica da cruz. Sem ela, a morte de Jesus poderia ser interpretada apenas como tragédia política ou injustiça histórica. Com ela, a cruz se revela como entrega voluntária, sacrifício redentor e expressão suprema do amor divino. Jesus não morre como vítima passiva dos acontecimentos, mas como alguém que já interpretou sua morte diante dos discípulos. Na cruz, o sangue de Jesus é efetivamente derramado. Aquilo que foi simbolizado na ceia se torna realidade histórica. A nova aliança anunciada à mesa é selada no madeiro. Esse derramamento não é apenas físico, mas teológico. Representa o perdão dos pecados e a reconciliação entre Deus e a humanidade. A morte de Jesus marca o fim da necessidade de sacrifícios repetidos. Ele se apresenta como oferta única e definitiva. A última ceia, portanto, não aponta para múltiplos sacrifícios futuros, mas para a participação contínua em um sacrifício já realizado, a ceia e a ressurreição. Memória e esperança. A ceia não termina na cruz. Ela aponta para a ressurreição. Jesus declara que não beberá mais do fruto da videira, até que o faça novo no reino de Deus. Cada celebração da ceia carrega memória da morte, presença do ressuscitado, esperança do futuro. A mesa cristã é ao mesmo tempo memorial e antecipação escatológica. Os primeiros cristãos perseveravam na fração do pão. A ceia não era apenas ritual, mas expressão de comunhão, partilha e igualdade. Paulo adverte contra celebrações vazias e divisivas. Para ele, participar da ceia exige coerência ética, amar, repartir, reconhecer o corpo. A ceia se torna critério de autenticidade cristã. Ao longo dos séculos, a ceia foi interpretada de diversas formas: sacramental, simbólica, mística. Apesar das diferenças teológicas, o núcleo permanece: comunhão com Cristo e entre os irmãos.
A ceia não é apenas um ato litúrgico, mas um chamado à prática do serviço, da reconciliação, da justiça. O lava-pés permanece como lembrete de que não há comunhão verdadeira sem humildade. Embora celebrada em contexto íntimo, a ceia aponta para uma mesa ampliada. Jesus inclui pecadores, fracos e até traidores. A mesa do reino é inclusiva, transformadora e desafiadora. A ceia molda a identidade cristã como comunidade da memória, como corpo em comunhão, como povo enviado ao mundo. Ela mantém viva a centralidade de Cristo na fé cristã. Tudo o que o Evangelho anuncia está presente na última ceia: amor, entrega, perdão, esperança, missão. Ela é o Evangelho em forma de refeição. A última ceia não é apenas o último jantar de Jesus, mas o ato fundador de uma nova relação entre Deus e a humanidade. Ela une passado, presente e futuro em um único gesto de amor. À mesa, Jesus oferece seu corpo, seu sangue e sua vida, e convida cada geração a participar dessa comunhão que transforma, reconcilia e envia.